se denomina amizades, pontes ou abismos. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no seu 15º capítulo, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, e se você encontrar o texto do versículo 33, e aos demais também, eu convido que, por favor, apenas para a leitura inicial, nos coloquemos de pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, um capítulo muito voltado à questão da vida após a morte, a ressurreição, mas em determinado momento, no versículo 33, o apóstolo Gentios assim relata: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa preciosa palavra e pedimos, Deus, nos abençoe com esta direção, nos abençoe para que tenhamos um ano melhor, porque muitas vezes o que nós colhemos negativo, nós plantamos através de más escolhas. O que nós pedimos então, Deus, nos oriente pela tua palavra, nos conduza à tua vontade, derrama sobre nós a tua graça, e o que nós fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. O ser humano, ele é sociável, ele precisa de relacionamentos, mas nós temos observado que as gerações atuais, elas mudaram a configuração dos seus relacionamentos, porque o que se oferece às gerações atuais não era oferecido, por exemplo, às gerações anteriores, a tecnologia, as redes sociais. Eu ainda faço parte de uma geração de transição, a geração de meus pais é outra geração. Hoje em dia você vê muitas pessoas, muitas crianças não vão à rua mais brincar. Você não vê mais crianças brincando na rua, jogando bola na rua. Muito pelo contrário, as crianças de hoje quase não saem do quarto. É uma luta quase constante dos pais fazer com que seus filhos saiam do quarto e só saem para comer. Antigamente eles saíam do quarto porque não tinham nada em casa, nada no quarto. Eles tinham que sair para interagir um pouquinho. Era uma necessidade. Depois, com o advento da televisão, alguns quartos passaram a ter televisão, então as crianças não saíam do quarto, mas depois de um tempo saíam para se relacionar com seus pais, seus irmãos. Mas a geração atual, com a internet, por que as crianças vão sair do quarto? Se elas se relacionam com dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo, elas têm através de um celular, a tela de um celular, de um tablet, de um laptop, elas têm acesso a uma comunicação, uma rede infinita. Então elas não têm a necessidade de sair se relacionar com outras pessoas. É uma exceção isso. E nos perguntamos, onde é que vamos dar com isso? Porque, por outro lado, as pessoas que antes nós conhecíamos quando víamos as pessoas nos olhos, quando interagíamos com as pessoas. Hoje você se relaciona com pessoas que você não vê, que você supõe conhecer pelo que elas se escrevem, pelo que elas se apontam, pelas fotos com as quais elas se apresentam. Você conhece então superficialmente pessoas e pensa que é porque você não se relaciona diretamente. Os colégios no Brasil ainda existe essa obrigação, e foi aprovada há pouco tempo, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal a necessidade, ou seja, de que as crianças tenham uma educação formal, acadêmica, nos colégios, que não haja educação pelos próprios parentes. Alguns podem questionar, alguns podem ser contra, outros a favor, mas o fato é que é uma das poucas formas que a sociedade odierna que vivenciamos, ela faz com que nossos filhos se relacionem com alguém. Nós cristãos ainda temos uma vantagem adicional. Nós temos a vantagem adicional da igreja. Nós então nos acostumamos a relacionarmos, a vermos pessoas, a conversarmos
nossos filhos estão na classe de escola dominical, conversando, se relacionando. Então, além do colégio, além dos estudos, ainda tem essa outra forma, e naturalmente, uma forma que nunca vai mudar é do trabalho, o relacionamento naquele período de trabalho. O fato é que o que define as nossas amizades? O que vai definir nossas amizades são pontos de interesse em comum. Por exemplo, nas redes sociais, os adventos recentes, principalmente das últimas eleições, nós vimos grandes embates numa polarização do nosso país, em que pessoas se aproximavam de outras para defender os seus próprios pontos de vista da forma política como pensavam, mas o outro lado também é verdadeiro. Pessoas perderam amizades por causa disso, deixaram de se relacionar por causa disso, por causa de um relacionamento indireto. As pessoas têm esse ponto em comum. Outras coisas, outros pontos de interesse em comum, por exemplo, são time de futebol, você se relaciona com pessoas quando tem o mesmo time, gostos culinários, na verdade, filmes, atores, atrizes, programas de TV. Existem alguns assuntos que nos congregam a um ponto de relacionamento. O que nós não analisamos muitas vezes é se isso nos afeta positiva ou negativamente. As amizades que nós temos, será que as selecionamos criteriosamente ou apenas as aceitamos quando batem às nossas portas? Isso é um ponto a refletirmos. Porque, meus amados irmãos, muito do que nós escolhemos é resultante das decisões que nós tomamos quanto às nossas amizades, quanto às pessoas que nos influenciam. Por exemplo, a entrada nas drogas. Geralmente a pessoa não amanhece querendo adentrar no mundo das drogas. Alguém oferece, alguém com influência oferece, alguém fazendo uma propaganda oferece. Um grupo de amigos começa então a adentrar num tipo de vício, e você olha e você fala, bom, eu estou me sentindo um peixinho fora d'água, para entrar nesse grupo eu tenho que fazer o que eles fazem. E você então, por causa da amizade, você começa a entrar no mundo das drogas. Muitos conselhos as pessoas dão, e você começa a ser influenciado por esses conselhos. E a grande questão é, será que temos colhido tudo que nós podíamos colher, ou será que temos colhido coisas ruins por causa das más amizades? Escolhas profissionais. Muitas vezes você se preparou para uma escolha profissional, você foi preparado para isso, a sua família te apoiou, você tinha um projeto, mas de repente começa a ver alguém e fala, olha, essa daqui é a nova onda, isso, e você começa então a ser influenciado, você perde aquele norte, e você possa seguir os outros por uma nova rotina, por causa das amizades. As amizades então podem nos ajudar, mas podem também nos prejudicar. Afinal de contas, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Há um lado positivo das amizades, nem tudo é negativo. Por exemplo, vamos ao melhor dos aspectos positivos, a evangelização. Você pode, graças à amizade, também chegar a pessoas e falar de Cristo com elas, não pode? Então, temos aspectos positivos também. A grande questão é, e o ponto de inflexão que eu gostaria de partilhar nessa noite é, temos sido pessoas criteriosas em relação às influências que nós absorvemos, porque nós somos pessoas influenciáveis. Mesmo que você diga que não é, você é influenciável. Desde o momento que você, quando via o seu pai calçando o sapato, você com um bebê de 2 anos de idade, colocava os seus pés naquele sapato, você procurava imitar o seu pai, você procura imitar a roupa do cantor da moda, você procura imitar a forma de falar de alguém, ainda que intuitivamente você imita, nós somos influenciáveis. Max Weber vai falar muito sobre isso, na área de sociologia, Durkheim vai falar muito sobre isso também, mas Weber mais ainda, sobre o papel do coletivo que influencia uma pessoa só. Às vezes você é uma pessoa quietinha, você não entende
e você daqui a pouco está fazendo barbaridade porque você está andando com pessoas que fazem coisas erradas. Eu queria nessa noite partilhar no início de um ano, porque no ano nós fazemos projetos, nós falamos, Deus me abençoa nisso, me ajuda nisso, me dá isso, que eu conquiste isso, mas o ponto é que muitas vezes nós desanimamos por causa de pessoas que estão ao nosso redor. Quantos projetos você desanimou porque você recebeu uma palavra de desincentivo? Ou lhe faltou uma palavra de incentivo? Olha, esse ano eu vou aprender a dirigir, eu vou pegar meu carro, e a pessoa fala, você está muito velha para isso. Aí você desanima, você não realiza teu sonho por causa de um sujeito que não tem a mínima capacitação de fé, te desanimou. Nós somos influenciáveis, e eu quero dizer para você, nós temos um ano pela frente, muitos sonhos nós temos que ter, claro, projetos temos que fazer, mas fique atento com as influências que te cercam, para que você não jogue fora tudo aquilo que você pode conquistar. E sobre isso, eu quero dizer para vocês, e eu começo citando esse poeta e filósofo grego, Plutarco, que ele vai dizer o seguinte: o que mais impede de ter um bom amigo é o empenho em ter muitos. Plutarco viveu mais ou menos no ano 46 depois de Cristo, ele vai viver até cerca do ano 120, na época não havia certidões de nascimento, como nós temos hoje, então as datas são cercanas, mas o fato é que o que ele diz é algo que condiz com o ensinamento bíblico. Ele diz, olha, você às vezes está tão empenhado em ter tantos amigos que você não consegue ter um. Aí você vai para uma rede social, não, eu tenho 100 seguidores, 1000 amigos, e você às vezes não tem um para você abrir o teu coração, um para sair, para desabafar, você não tem uma pessoa que você confie, você fala com todos, compartilha tudo com todos, mas você é uma pessoa sozinha, porque você está mais empenhado em ter uma rede de pessoas, do que apenas ter uma. E o que Plutarco falava, é o que nós lemos na Bíblia, no Provérbios, número 18, capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz, o homem que tem muitos amigos, sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. A Bíblia diz exatamente o que Plutarco diria, Salomão disse 1000 anos antes de Plutarco, essa é a verdade. Olha, quem tem muitos amigos sai perdendo. Meus amados, se eu perguntasse aqui a você, quantos tiveram grandes decepções na vida com a amizade, eu creio que talvez não sobrasse uma mão, um braço, fossem poucos, muitos amigos, mas é importante que você tenha um amigo mais chegado que o irmão, é importante que você tenha alguém que você possa compartilhar as suas alegrias, os seus projetos, mas também compartilhar as suas frustrações. Nós vivemos uma época tão grande, mas tanta solidão, que é algo incrível, como se opõe ao fato de nós termos cada vez mais amigos nas redes sociais e sermos hoje pessoas mais solitárias. Uma das carreiras que mais cresce hoje é a dos psicólogos. Eu sou casado com uma psicóloga, a Dirigir Louvor é psicóloga, nós temos alguns psicólogos aqui, e o número de pessoas que procuram terapia aumenta, porque é uma sociedade que expõe mais facilitações de amizades, mas ao mesmo tempo você continua isolado, sozinho, você não se relaciona, você não sai, você não conversa, não olha nos olhos, você quer ter muitos amigos e não tem nenhum. Por isso que a Bíblia diz, olha, amigo mais chegado que irmão. Nós temos que entender que realmente, nesse sentido, quantidade não vai equivaler à qualidade. A Bíblia traz um segundo conselho, e aí no período do Êxodo, capítulo 23, versículo 2, nós lemos, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Fique atento ao que o grupo coletivo te leva. Lembra que eu citei Max Weber?
Pois bem, ele fala muito da questão da influência do grupo sobre o indivíduo. Então, muitas vezes a pessoa está quieta, está sozinha, não tem um temperamento bem administrado, uma pessoa calma, se junta com um grupo, uma torcida de um time organizado, e o pessoal começa a fazer arruaça, começa a quebrar as vidraças, daqui a pouco você está quebrando vidraça. Daqui a pouco alguém começa a jogar pedra no outro grupo e você está jogando pedra no outro grupo. Você não faria isso sozinho. Mas você foi absorvido pelo grupo, você foi influenciado pelo coletivo, você se transformou. Aí você volta para sua casa já alterado. Você começa a ser alterado pela demanda que te leva a fazer o mal. O texto bíblico tanto sabe disso, tanto Deus que nos criou sabe disso, que ele falou, olha, não siga a multidão para fazer o mal. Meus amados, aí o pessoal vai fazer uma manifestação pacífica, sai da sua casa, eu vou fazer uma manifestação pacífica. Alguém começa a jogar pedra, daqui a pouco você está jogando pedra, você alterou. Por que você alterou? Você não foi obrigado, não, mas você foi influenciado pelo calor do momento. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser seres racionais, guiados pela nossa razão, pela nossa inteligência, pela percepção de fatos, e devemos dominar os nossos instintos, tão voláteis a um desejo do coletivo. O texto diz, se o texto diz, é porque nós fazemos, olha, não seguiremos a multidão para fazeres o mal. Por quê? Porque nós temos a tendência de seguirmos a multidão, e quando ela vai fazer o mal. Então, se toda a multidão vai fazer o mal, aprenda a dizer não. Talvez uma das chaves maiores do sucesso é você aprender a dizer não. Eu volto a citar o exemplo das drogas. Muitas pessoas perderam tudo na vida, porque não souberam dizer não. A maioria vai fazer coisas erradas, você vai para ser aceito no grupo, porque você não quer dizer não. Diga não, diga não. Aí uma menina uma vez me procura, não, porque comecei a namorar um jovem, e o jovem já mal conhecia, já começou a ser uma pessoa desrespeitosa, digamos assim, nos seus toques, e eu acabei deixando, porque eu não queria ser rejeitado naquele momento. É o medo de perder. Aí a pessoa se sente violada, como essa jovem se sente usada, como essa jovem se sentiu. Por quê? Porque tinha um medo de perder aquela pessoa. O medo de perder nos faz muitas vezes sermos violados em nossa vontade. Não faça isso. Aprenda a dizer não. Aprenda a se autorrespeitar. Nós temos que dizer não. Não seguireis a multidão para fazer o mal. Não é porque a maioria faz que nós vamos fazer. Defenda os teus princípios. A Bíblia diz nesse texto, e aí nós vamos para um outro texto de Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, versículo 11. O texto diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade, e aí não está falando da sociedade como coletivo de pessoas, enfim, mas está falando, o termo grego ali é metoquê, pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão, koinonia, da luz com as trevas. Esse metoquê é uma palavra muito interessante, que no grego significa compartilhar, tornar-se participante, compartilhar algo. Que sociedade, ou seja, como é que eu posso compartilhar a justiça com a iniquidade? Nós somos um povo diferente. O texto ali diz koinonia, aquela palavra ali, essa primeira partezinha vem do koiné. Koiné é ter algo em comum, né? Koinonia, comunhão, ter algo em comum. Como é que eu posso ter algo em comum entre a luz e as trevas? Nós temos que ser um povo diferente, nós temos que brilhar a luz de Cristo. A igreja foi chamada não para seguir o mundo, mas para fazer diferença no mundo. Nós temos acompanhado uma guinada das igrejas, mudando completamente o seu conceito de ser, seguindo o mundo, aplaudindo o mundo,
Porque nós temos medo de confrontar o mundo, nós temos medo de não sermos aceitos. Nós devemos entender que seremos motivo de perseguição, de chacota nesse mundo. Vão falar mal da gente. Nós podemos fazer 999 coisas certas, corretas, mas basta um erro, uma falhazinha que vão colocar, vão amplificar e vão zombar da gente. Vão nos ridicularizar. Por quê? Porque não há comunhão de luz e trevas, são inimigos, são opostos. A Bíblia diz, olha, não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Você sabe o que é julgo? Quem aqui vem do interior sabe o que é julgo. Quem já lidou com bois, com arado, sabe o que é julgo. A pessoa, para arar uma terra, ela tem que rasgar a terra com ferro, só que é muito pesado. O que as pessoas faziam? Elas pegavam 2 bois, colocavam entre elas um jugo, um pedaço de geralmente um pedaço de madeira que ligava o pescoço de um boi com o pescoço de outro, e no meio vinha, na parte de trás ali, vinha aquele ferro, e os bois iam andando. Por que colocava esse jugo? Porque se não colocar esse jugo, um boi não dava conta, ia ficar torto, ia cair. Mas um boi ia para um lado e outro boi ia para o outro. Um boi ia num ritmo, outro boi ia num ritmo mais lento, nunca vai arar a terra. Então o que eles fazem? Eles pegam um jugo, nós temos também o termo canga, e coloca aquele jugo entre 2 pescoços, e um boi vai indo e o outro vai no mesmo ritmo, na mesma direção. A Bíblia diz o seguinte, olha, você não pode se colocar num jugo desigual com os incrédulos. Por quê? Porque o ritmo é diferente, os objetivos são diferentes, os alvos são diferentes. Nós queremos agradar a Cristo, nós queremos viver uma vida santa, correta diante de Deus. O mundo não está nem aí. Nós vivemos para glorificar a Deus em primeiro lugar, o mundo não, a satisfazer o seu próprio ventre. Então a Bíblia diz, você não pode colocar um jugo com o mundano. Nós falamos isso sempre com os jovens. Olha, vai casar, procura alguém que seja servo do Senhor, porque lá na frente vai ter problema. Claro, acontece de um casamento e depois a pessoa se converte. Temos um caso aqui, temos outros casos, claro, mas são exceções. São exceções. Não, eu vou me casar com ele e depois ele se converte. Pode acontecer? Pode, mas acontece menos vezes. Eu pergunto a você, se tivesse uma pesquisa que na ponte aérea do Rio de Janeiro, a cada 10 voos, 9 caíam, mas um chegava lá em São Paulo, você pegava o avião dessa companhia para chegar a São Paulo? Sim ou não? Olha, cada 10 voos, 9 caem, mas um chega. Um chega. Você compraria a passagem dessa companhia aérea? Não. Casamento, julgo desigual é a mesma coisa. Claro, tem casos que, mas a maioria dos casos, e eu falo isso pela vivência que eu tenho no Evangelho, onde sempre vivi. Então a Bíblia recomenda, não há comunhão entre luz e trevas, tem coisas que têm que ser resolvidas antes. E aí nós vamos para o texto que nós lemos. O texto que diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem, ali o termo grego, phteiro, os bons costumes. Phteiro significa promover corrosão. Quem mora perto da praia, do mar, nota de uma maneira mais clara o efeito corrosivo, não é verdade? Você tem uma coisa nova, daqui a pouco ela começa a dar problema por causa da corrosão. Você tem um aparelho, alguma coisa de metal, uma liga metálica, um ferro, daqui a pouco aquilo vai começando a se molhar e tudo mais, você não cuida, você não vigia, daqui a pouco quando você vê aquilo ali está totalmente enferrujado, já não serve para nada, está totalmente, por quê? E o termo é esse, de corromper, de corroer, aquilo vai destruindo a sua forma. A Bíblia diz que as más conversações, e não estou falando agora nem necessariamente da amizade em si, estou falando da conversação, corrompe os bons costumes. Você começa a se cercar de pessoas que começam com
conversação errada. Daqui a pouco, bons costumes, meus amados, o termo do costume é muito claro. Costume é o que você costuma fazer algo que você torna hábito ao longo do tempo, não é isso? Então, a sua família te cria, você tem um costume de vida, você começa a conversar com algumas pessoas, basta uma pessoa com mais conversações e você começa a corroer aquilo. Aquela liga metálica, aquele ferro da tua vida começa a ficar enferrujado, corrosivo, apodrecido, e aí você começa a perder, por causa de má conversação. Nós temos que aprender a dizer não. Hoje em dia, nós podemos mudar essa frase, e nos dias de hoje nós podemos dizer o seguinte: nós temos que aprender a bloquear algumas amizades, a apertar o botão de bloquear, porque às vezes não tem coragem de bloquear pessoas. São meus amigos na minha rede social, mas estão te fazendo mal. Muitas vezes é necessário você bloquear a pessoa. Dá um tempo, senão você não sobrevive. Você é afetado. Quantos nós fomos afetados e reconhecemos isso? Porque um dia não bloqueamos alguém, permitimos que pessoas entrassem em nossas vidas, pessoas que não deviam entrar em nossas vidas. Aí nós perdemos, desconstruímos o que foi construído. Por quê? Porque não aprendemos a bloquear, não aprendemos a dizer não, e fomos ouvindo, e demos ouvido, e demos ouvido, e damos ouvido às vezes demais, a quem não podemos. A Bíblia já dizia que as más conversações, elas vão corroer. Quando você corrói algo, meus amados, o caminho é simplesmente a destruição. Você tem uma estrutura de um local, estrutura de ferro, e daí vai se corroendo, daqui a pouco esse ferro cai. Nós temos que ter cuidado, não podemos deixar corroer a nossa vida por causa disso. Temos que aprender a associar, a fazer associação. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, aliás, nesse mesmo livro, mas no capítulo 5, versículo 11, é o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis, sinanami, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Olha só, esse termo tem 3 palavras aqui: sim, aná e mignimi. Então aqui está falando o seguinte: olha, você não pode misturar-se. Sim é com, né? Daí vem sinergia. Aná é debaixo de, analogia, logos palavra, debaixo de uma palavra. E então você não pode se misturar com pessoas que sejam impuras, ou avarentas, ou idólatras, ou maldizentes. Meus amados, tudo isso que está aqui está dentro da igreja também. Não pense que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios para o pessoal que estava fora da igreja. Ele escreveu para a igreja em Corinto. E ele falou: olha, dizendo-se o quê? O que está aqui? Dizendo-se o quê? Irmão, tem gente na igreja que se diz irmão, que é impura, que é avarenta. Aí você começa a ficar avarento, idólatra, maldizente, amaldiçoa, pragueja, murmura, fala mal de liderança, líder do grupo de vida, líder de juventude, pastor da igreja, líder de som, evangelista, diácono, fala mal de todo mundo, maldizente, beberrão, roubador, ladrão. Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, canta corinho, lê a Bíblia, participa do louvor, está na escala de serviço, mas tem esses aspectos de uma vida não transformada. Porque se a igreja verdadeira é invisível, ou um corpo espiritual invisível, mas dentro da igreja, instituição, há pessoas não transformadas. E muitos deles enviados pelo diabo para destruir as nossas vidas dentro da igreja. Há pessoas que se perdem, não lá no mundo, se perdem dentro da igreja. Se tornam murmuradores dentro da igreja.
se tornam beberrões, se tornam ladrões, se tornam maldizentes dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, e aqui é importante se dizer nos sermãos, porque são pessoas dentro da igreja. Aí ele fala assim, ó, com esse tal, nem ainda comais. O que ele está dizendo? Nesse tal, olha, aperta o bloquear na tua rede social. Está dentro da igreja, mas não anda com ele não. Porque a gente fica com uma ideia errada do amor de Cristo. Mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes, para amar a Deus, nós temos que nos manter separados desse mundo. Devemos amar o Pai, não o mundo. Quem ama o mundo, não ama o Pai. E às vezes o mundo está dentro da igreja. Então fique atento com pessoas que estão dentro do corpo de Cristo. Dentro da igreja, da instituição, das quatro paredes, independentemente da denominação. Nova Vida, na Assembleia, na Batista, Presbiteriana, Metodista, não importa. Em todo local. Estou falando da igreja primitiva, que para muitos é um grande modelo, e aí você vê o padrão dessa igreja primitiva, dizendo, se irmão, faz tudo isso daí. Com tal nem com mais, aprenda a dizer não. Nem na igreja, que coisa triste. A gente tem que aceitar tudo que a gente ouve. Temos que aprender a dizer não. Com esse tal nem com mais, aí o termo sinanamignimi, né? Sin com aná no meio de e mignimi, misturar. Não se misture com essas pessoas, porque há pessoas que precisam ser disciplinadas. Outro motivo, temos que ter muito cuidado com as amizades. Também fala sobre a vida relacional. Citei o texto que fala o julgo desigual, mas esse texto é mais claro. Olha o caso de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os teus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Salomão foi o homem que teve grande inteligência e sabedoria. Foi um grande administrador. Mas qual o problema? Salomão se apaixonou. Deus falou, não se aproxima, não se envolva, porque o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. Não é isso que a Bíblia diz? A gente se envolve com pessoas, se desenvolve amizades, admiração, daqui a pouco nós estamos daqui a pouco nós estamos na mão da pessoa, e aí vocês fazem coisas erradas. Então Deus falou o seguinte, olha, não se case com essas mulheres, não pode, porque eles vão perverter o teu coração. Olha o que Deus falou para Salomão. O que Salomão fez? Desobedeceu. Deus não nos criou seres perfeitos, nos criou com limitações, desde o início. Deus falou, você pode comer de todas as árvores aqui, todas as frutas, tudo, menos daquela árvore que está no centro do jardim. Aí a gente vai lá e come, a gente vai lá e desobedece. Deus falou, não se aproxime, não faça isso, e você vai e se aproxima. Aí daqui a pouco, Salomão, que é um homem que tem uma sabedoria, é um homem que daqui a pouco ele está totalmente pervertido, e como nós pregamos há poucas semanas, daqui a pouco ele está financiando, construindo e adorando outros deuses na própria Jerusalém. Por quê? Porque nosso coração é suscetível de influência. Nós somos influenciados por pessoas com as quais nós amamos. Temos que ter uma firmeza muito grande para não sermos influenciados e apenas influenciadores. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje em dia é muito comum, ainda mais pelas redes sociais que nos chegam, a comunicação tão rápida, que escarneçam do Evangelho, sempre vão escarnecer da gente. Aí a Bíblia já traz o conselho, olha, não se sente com essas pessoas, eles estão escarnecendo dos outros, que são do teu povo, estão escarnecendo de você, não se sente, aprenda a dizer não, assentar-se, porque o termo usa 3 verbos interessantes,
Andar, se deter e se assentar são questões diferentes. Andar, você está em movimento. Olha, não vou andar no conselho dos ímpios. Eles vão dar conselho. Não, eu não vou andar nisso daí, eu não vou seguir o teu conselho. Aí o sujeito fala assim, olha, você faz isso, faz aquilo. Peraí, o Espírito Santo vai falar contigo, isso é errado. Aprenda a dizer não. Aí diz, não se detém no caminho dos pecadores, eles vão pecar, não é porque o grupo vai pecar que você vai pecar. E não se assenta. Assentar para mim é o mais grave desses três. Não estou equivalendo um padrão, o que eu estou do que é mais errado, mais certo. Todos os 3 pontos aqui são errados, mas o assentar-se, para mim, é você ter comunhão, você está sentado, você está relaxado, você está partilhando. Não pode. Estamos, volto a dizer, diante de um novo ano. Aprenda a ser mais criterioso com as suas amizades, porque muito do que você poderá ou poderia ganhar nesse ano, você pode perder, se você não for criterioso. O cristão, ele tem, pelo que você está lendo, observando aqui na palavra de Deus, tem que ser criterioso nas suas amizades. Temos que ser criteriosos. Agora, e sobre as boas amizades? Primeiro, é bom ter amigos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 10, o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É bom ter amigos para que nos ajudem nos momentos difíceis. A questão é que amigos você está selecionando para ter. Que tipo de amigo? Porque tem amigo, amados irmãos, que você está caindo e o amigo te empurra mais para baixo. Ali está falando, não, se um cair, o outro levanta o companheiro. É levantar. Nós precisamos de pessoas, e é difícil desenvolver amizade, mas procure pessoas que amem a palavra de Deus, que conheçam a palavra de Deus. Por quê? Porque olha só que coisa, em todo tempo anda um amigo, e na angústia se faz Yalad, o irmão. Yalad no hebraico é dar à luz. Olha que coisa bonita, é o verbo, é a palavra que os israelitas, né, que os judeus, eles usam para a mulher que vai dar à luz a uma criança, Yalad. Então ele fala, olha, na angústia, Yalad, se gera, não é só se faz, é se gera um irmão. Por quê? Porque é um processo. A grávida não dá luz da noite para o dia, demora 9 meses. É um processo, é um tempo. Cada vez a barriga vai pesando, as dúvidas vêm, as perspectivas vêm, as dificuldades vão vindo, e você vai ficando até o dia do parto. O dia do parto tem 2 alívios, o físico, mas também tem o psicológico, na verdade, o mental. Olha, deu tudo certo, nasceu, graças a Deus, tudo bem. É um alívio completo. Agora, na angústia se faz o irmão. No momento de dificuldade, procura. Nós falamos dos grupos de vida, das células, o nome que você queira dar, esses grupos menores da igreja, porque muitas vezes você está numa igreja, você não se relaciona com um grupo menor, você não é conhecido de ninguém, você está aqui no culto, vai para a sua casa, você não vai passar o ano, você não vai conhecer o nome da pessoa que você sentou todos os dias. Agora, os grupos de vida, os grupos menores, os grupos que se reúnem nas casas, você compartilha, você pede oração, as pessoas conhecem teu nome, vão se ajudando, vão nascendo novos irmãos. Um deles vai ficar mais íntimo, vai ser mais do que um irmão. Então, meus amados, é o amor que vai apontar um grande amigo, mas onde nós vamos buscar isso? E aí nós devemos, então, posicionar-nos e manter a nossa identidade espiritual. Carlos Drummond de Andrade, esse mineiro de Itabira, ele nasce inclusive no dia da Reforma Protestante, dia 31, só que de 1902. Ele diz o seguinte: fácil é ser colega, fazer a companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso e com confiança no que diz. Um dos poetas maiores de nossa amada nação disse uma grande verdade: fazer companhia é fácil,
é só estar fisicamente presente. Você vai ter muita gente para te dar conselhos, mas para caminhar ao seu lado, nas horas difíceis, isso é mais difícil. Por isso que Paulo fala, esse mesmo princípio de Drummond, ele fala em Gálatas 4,16, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Às vezes, o inimigo tem que dizer a verdade, não é para afundar a pessoa, porque tem momento de falar e tem momento de calar, não é isso que diz Eclesiastes 3? Tem um momento que a pessoa está tão para baixo, que a melhor coisa que você vai fazer é não falar a verdade, que pode afundar mais a pessoa. Tem que salvar. Deus não vai quebrar esse cano da pessoa. A pessoa está exausta, ela precisa descansar muitas vezes. Você tem que dar, às vezes, só o teu ombro, só a tua presença. Não é você falar, olha, os amigos de Jó, você está passando por isso porque você mereceu. Eu estou aqui resumindo, né? São muitos debates. Você fez coisa, Jó não fez nada disso. Fez, por isso você está pagando isso aí, não é nada disso. Mas existem horas que o amigo vai sentar com sabedoria, com mansidão, com cuidado, e naquele momento que a pessoa estiver recuperada, olha, agora vamos conversar a respeito daquele assunto, sem condenação, mas falando a verdade. Elias estava deprimido, estava em estado de humor depressivo, aliás, Elias estava passando uma situação difícil, estava fugindo, aí chega um momento que não aguenta mais nada, Deus envia o anjo, olha, acorda, come um pouquinho, volta a dormir. Deus não deu um discurso para Elias, Deus não falou sobre depressão, nem falou que estava com ele, falou nada, falou come e dorme. Tem momento que o amigo não vai falar nada, vai falar come e dorme, descansa. Mas tem um momento que o amigo, sabendo que a pessoa precisa acertar algum ponto, ele tem que falar a verdade. O apóstolo Paulo falou, eu me tornei seu inimigo por falar a verdade, porque às vezes o que nós precisamos ouvir é o que vai fazer a mudança de nossa vida, a verdade. E aí, meus amados, eu cito Lincoln já é de um século antes, 1809 que ele nasce, dia 12 de fevereiro, ele diz o seguinte, não estarei destruindo meus inimigos, olha que coisa bonita, quando os transformo em amigos. Lincoln, ele falou uma frase tão profunda, que ele dizia o seguinte, nós temos que destruir os nossos inimigos, tornando-os nossos amigos, nos aproximando deles. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos reprovar as obras infrutíferas, não sendo cúmplices delas. Reprovar, falar a verdade, ajudar a pessoa, e com isso você vai transformando aquela inimizade em amizade, você vai ajudando a pessoa. E aí? Eu caminho para a conclusão. Devemos ser seletivos em nossas amizades. O maior capítulo da Bíblia, o livro de Salmo, número 119, no versículo 63, diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Selecione as suas amizades dentre aqueles que temem ao Senhor. Volto a dizer, você vai para o teu trabalho, você vai estar envolvido com pessoas que não temem a Deus, vão falar coisas maliciosas, vão te dar dicas de coisas erradas, vão criticar o seu chefe. Olha, você vai ter uma semana inteira debaixo de más influências. Você tem que combater isso. Aí você ouve a palavra, se renova, vai no culto, ouve na internet, lê a Bíblia, você vai combatendo, mas a amizade é importante. E aí diz assim, companheiro, aquele que faz companhia, sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Por isso nós falamos grupos menores, grupos familiares, células, grupos de vida. Volto a dizer, a nomenclatura que você queira é uma questão semântica. Agora, a questão é, em grupos menores, você vai se relacionando com pessoas que têm esse interesse comum. Procure desenvolver amizades no meio da igreja. Companheiro sou, é o princípio bíblico, de todos que te temem. Olha, você não tem como escolher quem trabalha do seu lado, quem estuda do seu lado, pessoas muitas vezes da própria família que estão do seu lado, mas você tem que escolher as companhias positivas que podem andar do seu lado. Isso você pode escolher.
E eu finalizo com o texto de Provérbios capítulo 13, versículo número 20. Olha que conselho lindo. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Mau. Muita gente entrou pelo caminho errado porque se tornou companheiro de pessoas más. Mas muita gente que muitas vezes não tinha uma formação básica, elementarmente positiva na sua infância, adolescência, começou a andar com pessoas sábias, começou a pegar bons modelos, bons exemplos, porque nós somos imitadores. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, procurem boas influências, procure bons referenciais, nós precisamos de referenciais. E a Bíblia diz, quem anda com sábio será sábio. Veja as pessoas que detêm sabedoria, procura andar com elas, procura, às vezes você não precisa nem perguntar, é só observar como andam, como falam, como agem. Se você observar como essas pessoas pensam, falam, agem, e se você procurar imitar os bons exemplos, você vai adquirir parte daquela sabedoria. Anda com sábios e serás sábio. Então, meu conselho, estamos no primeiro domingo do ano, temos sonhos, temos alvos, pedimos coisas a Deus, fazemos projetos, mas nós podemos dar um passo além quando nos juntamos com pessoas que temem ao Senhor, pessoas sábias. Eu digo não só na igreja, vamos ampliar esse leque no trabalho. Aquela pessoa que está construindo algo, poxa, eu quero andar com essa pessoa para ver como eu vou construir a minha vida. Eu gosto de biografias, eu sei que nem todas contam tudo, claro, a gente sabe disso, mas existem exemplos que nós podemos absorver para nossas vidas. Não é bom isso? Como essa pessoa venceu na vida? Como é que ela conseguiu? Agora você está em crise de casamento e vai buscar conselho com um sujeito que se divorciou 4 vezes. O que ele tem para te dizer? Não, busca conselho com uma pessoa que tem uma família sólida. Aí você vai buscar, não, eu quero ter uma prosperidade na minha vida financeira, econômica, construir uma carreira. Aí você vai buscar com um conselho com uma pessoa que não tem nem emprego formal, não consegue construir nada, só fica nos planos, olha, vão nesse caminho que dá certo. Mas peraí, o que você fez? Garante isso? Conselho todo mundo dá, sonho todo mundo tem. As pessoas, como diz os antigos, elocubram. Agora, nós devemos buscar, olhar, aqueles que conseguiram sucesso naquelas áreas, olha, eu vou seguir essa pessoa, eu vou andar com um sábio que eu vou ser sábio. Olha, essa pessoa conseguiu economizar, construir um império. Opa, eu vou começar a economizar. Essa gastadora não tem nada na vida. Tem a roupa da marca, tem tudo, agora não tem um imóvel, não tem uma povo, não constru... Vou andar com essa, vou andar com aquela. Nós temos que selecionar as pessoas. Vida espiritual, a mesma coisa. Tem gente na igreja que está na igreja, mas não reluz a luz de Cristo. Aí você opta por andar, não. Começa a olhar. O Senhor Jesus falou o seguinte, olha, pelos seus frutos vos conhecerão. Começa a olhar os frutos dessa pessoa. Eu vou andar com ela. Quando você começa a andar com essa pessoa, olha, anda com sábios e você vai ser sábio. Procura andar com essas pessoas, que Deus vai te abençoar. É promessa bíblica. Ou eu não li uma promessa bíblica? Isso é ou não é uma promessa bíblica? Tem 2 promessas aqui, uma negativa e uma positiva. Então, eu vou evitar andar com os insensatos, mas eu vou procurar andar com sábios. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Muitos aqui, hoje padecem por situações porque ouviram conselhos que não deviam ouvir, não souberam bloquear esses conselhos, mas hoje, nesse primeiro domingo do ano, eu quero te incentivar a selecionar as pessoas às quais você vai dar mais ouvidos. Você vai ouvir muitas pessoas, mas algumas você vai seguir os passos. Procura andar com sábios.
porque você vai ser sábio. Diga à pessoa que está do seu lado: anda com sábios, que você vai ser sábio. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Vamos orar a Deus para que coloque pessoas sábias no nosso caminho, pessoas que reluzam a luz no nosso caminho. Aquele que se dizendo, irmão, é isso, aquilo, não, a questão não é que esteja dentro da igreja, é que reluza a luz de Cristo. Procure se envolver mais com pessoas que possam oferecer mais a você. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos por tua palavra.